que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. O profeta fala, vai acontecer isso aqui, e todo mundo já sabe, é aquilo ali. Eles queriam falar alguma coisa contra o governo, mas não podia falar as claras, falavam, e o livro de Daniel tem essa característica no Antigo Testamento. Eu acho que depois dos Evangelhos, o livro mais badalado do Novo Testamento é o Apocalipse. Todo mundo quer saber o Apocalipse, é o livro que... Pois é, no caso do Antigo Testamento, quem ocupa esse lugar é Daniel, que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Explicando rapidamente, Apocalipse é um estilo literário, é uma forma diferenciada de profecia que surgiu provavelmente na época do cativeiro da Babilônia, que vamos comentar hoje aqui. Qual a diferença da profecia clássica para a profecia apocalíptica? A profecia clássica, alguns elementos assim, ela começa geralmente com assim diz o Senhor. Aí o profeta fala, assim diz o Senhor ao rei, e dá o decreto. A profecia apocalíptica, ela começa como vi e ouvi. A profecia clássica geralmente não precisa de interpretação. O profeta fala, vai acontecer isso aqui, e todo mundo já sabe, é aquilo ali. A profecia apocalíptica, ela vem codificada. Por que ela vem codificada? Da mesma maneira que muitas músicas da MPB eram codificadas na época da censura. Eles queriam falar alguma coisa contra o governo, mas não podiam falar as claras, falavam, Pai, afasta de mim esse cálice. Cálice, na verdade, não é o copo, é o verbo no imperativo, né? Calar. Então, a profecia também de apocalíptica, ela vem codificada, ela vem com emblemas. Outro elemento, a profecia clássica, geralmente, na maioria das vezes, ela é atual. Ela pode até ter uma dimensão futura, mas ela fala do rei. É o rei que chega para Davi e fala, Davi, você está em adultério. Você pegou a mulher lá e tal, e Davi sente. É o profeta que chega e diz, olha, vai vir uma guerra porque você pecou. É muito imediata. A profecia apocalíptica, ela se estende até o final dos tempos. Nesse caso, o Apocalipse de João tem essa característica no Novo Testamento e o livro de Daniel tem essa característica no Antigo Testamento. E a última informação aqui, lembrando que Daniel pode, grosso modo, ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6, é onde vamos focar uma parte do nosso comentário hoje, é a parte histórica de Daniel, onde nós vamos ver as vivências dele em Babilônia. E do capítulo 7 até o capítulo 12 é a parte profética dele, onde nós vamos ver o que ele falou em relação ao futuro. Isso aí nós vamos dar apenas uma pincelada, senão a gente vai ficar aqui até o ano que vem. Essa profecia mais apocalíptica, ela é um negócio meio... Ele é uma profecia mais marqueteira, né? Vamos dizer assim. Como assim, cara? Porque ela é uma campanha, entendeu? Porque ela, como é um negócio mais de longo prazo, ela é a campanha de tipo assim, ó, se você não for do bem, você vai se dar mal. Então ela é uma campanha, entendeu? Mas ele tá certo, é uma mais campanha, longa, como se fosse um warning, uma advertência. Não, tem um sentido nisso, né? O sentido, acho que parte do sentido é esse, de alguma forma, né? Sim, mas é Mas deixa eu falar pra mim, o que eu acho, assim, sobre a importância desse livro antes de a gente começar. Primeiro que eu acho que a gente não enxerga o mundo como ele é, né? A gente enxerga o mundo como a gente é. Geralmente é isso, não é? Sim, sim. Então, o Rodrigo tá falando aqui a parte apocalíptica e cada um vai dar um ponto de vista. E eu li esse livro, claro que observei esses pontos que o Rodrigo falou, sem essa profundidade, mas eu admirei essa história como um cara que era jovem, e foi basicamente dominado porque perdeu uma guerra, aí em tese virou escravo, e aí depois o cara cresceu tanto numa história empreendedora, uma jornada tanto sabedora, que o cara virou um grande ministro. Falei, caraca, que história incrível de empreendedorismo, sabedoria, boa tomada de decisões, manutenção de princípios. Então eu olho para essa história assim. É engraçado que assim, quando eu assisto um filme e Maíra, por exemplo, cada um olha pra uma coisa. E eu tô olhando pra esse lado e a Maíra tá olhando pro... Não, mas e o casamento e o relacionamento deles? Falando, não é possível, mas o que tem esse negócio na história? Cada um olha pro seu ponto, né? Pro seu ver como você é por dentro. Né? E eu gosto muito disso da história. Então eu vou tentar destacar muito esses pontos de empreendedorismo, de sabedoria, de tomada de decisão de Daniel. E a gente vai fazendo esses contrapontos aqui. Então, vamos começar aqui. Rodrigo, como você já falou, né, o livro de Daniel ele está no Antigo Testamento. A gente não sabe onde Daniel nasceu, mas tudo indica que foi em Judá. Né? Na região de Judá, provavelmente em Jerusalém, porque é de Jerusalém que ele é levado. E já que você quer falar de empreendedorismo, Daniel, ele tem a sua história marcada numa época de crise.
Crise em todo sentido que você pode pensar. A galera que está assistindo a gente em casa pode fazer muitas pontes de Daniel com sua própria vida. Daniel viveu numa época em que ninguém estava acreditando no governo, ninguém estava acreditando mais na juventude, ninguém estava acreditando mais no sistema, ninguém estava acreditando mais na religião. Por que razão? Aí eu vou pedir licença a vocês, Thiago, para antecipar um pouquinho, para dar o contexto de Daniel. Porque se eu chegar assim, às vezes a gente corre esse risco, vai analisar a biografia da pessoa, parece que a personagem cai de paraquedas assim. Mas tem todo um elemento ali que eu acho que enriquece muito mais. Vamos lá. Hoje a gente fala das grandes potências mundiais, aí, Estados Unidos, Rússia, China. Quem era a potência mundial? Quem mandava no mundo na época do dinheiro? Você tinha a Assíria. A Assíria era poderosa. A Assíria, todo mundo tinha medo da Assíria. Em segundo lugar, vinha o Egito. E entre a Assíria e o Egito, ficava o povo judeu ali, tá certo? Aí o que acontece? A Assíria teve um rei, outro rei, e teve o rei Senaqueribe, que foi um rei, assim, terrível. Senaqueribe veio à região de Judá, atacou Judá, destruiu Judá. Eu estou escavando atualmente na cidade de Laquis, que foi uma cidade atacada pelos assírios. E eu vi em loco a história bíblica. E quando você vai no painel deixado lá no Museu Britânico, que era do Palácio de Senaqueribe, eles retrataram no painel, no relevo, as crueldades que os assírios praticavam. Vou dar 2 exemplos para vocês. Uma das crueldades é o que foi capturado, ele tinha o seu parente morto na frente dele, desossado, e ele era obrigado, para não matar outros parentes, a triturar os ossos do seu próprio parente para fazer farinha com aquilo. Imagina a crueldade, você triturando os ossos de um parente seu para que não matem mais. Às vezes um rei da Síria, quando era pego, ele fala assim, para poupar sua família, nós vamos vazar os seus olhos. Tanto é que tem a expressão, isso me custou os olhos da cara, isso veio da Assíria. Me custou os olhos da cara. Então eles eram terríveis, implacáveis. Caramba, é daí que custou os olhos da cara. Vem da expressão dos assírios, porque eles furavam os olhos. Inclusive Zedequias teve os olhos vazados por Nabucodonosor. Por que eu estou começando da Assíria se é Nabucodonosor Babilônia? Porque a Babilônia vai ser a continuidade cultural, econômica e bélica da Assíria. Ok. Esse Senaqueribe foi morto pelos próprios filhos dele. E quem assume o comando no lugar dele... Aí você vai ter um outro rei, o rei Adrameleque, e esse rei que assume no lugar de Esarhaddon, perdão, Adrameleque não, Esarhaddon. Esarhaddon assume o poder, e aí acontece uma coisa interessante. Quando Esarhaddon assume o poder, ele se converte a um deus da Babilônia. A Babilônia nessa época era só uma província. É como se fosse a Ucrânia e a Rússia. Aí, o Esarhaddon se converte ao principal deus da Babilônia, o deus Marduk, também chamado de Bel. É a esse deus Marduk que vai ser feito todo um culto ali. Quando ele se converte a esse deus, o que ele faz? Havia uma profecia na Babilônia que a Babilônia ia enfrentar 70 anos, guarda esse número, 70 anos de colapso, porque o deus Marduk iria castigar os babilônios por terem permitido que os inimigos levassem a estátua de Marduk para a terra deles. Aí o Esarhaddon pegou essa profecia e virou de ponta cabeça. O 9, se você vira de cabeça para baixo, vira 6. Em escrita cuneiforme, o 70, quando você vira de cabeça para baixo, vira 11. Aí ele fala o seguinte, os 70 anos de opressão da Babilônia, por misericórdia do deus Marduk, viraram 11, porque ele virou o livro do destino de cabeça para baixo. E serão agora anos de prosperidade para a Babilônia. Aí, Esarhaddon começa a dar dinheiro para a Babilônia vai crescendo, 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 e cresce tanto que depois da morte dele, vem um outro rei, o último rei da Assíria, aí vem um homem chamado Nabopolassar, um general poderoso. E Nabopolassar, com todo o dinheiro que recebeu da Assíria, ele se volta contra a Assíria e domina a capital Nínive. Isso em 612 a.C. Quando Nabopolassar domina a capital, com fogo ali, com força, ele se torna agora o soberano do mundo. E Nabopolassar era
babilônico. E ele, ao tomar o triunfo, ele já prepara o filho dele, Nabucodonosor, para assumir o poder. Vamos congelar a história aí e vamos agora para Jerusalém. Vamos imaginar, a gente está nas ruas de Jerusalém. Jerusalém estava com uma inflação caótica. Jerusalém estava pagando tributos para a Síria durante anos, desde 722 a.C., que agora eu estou em 612, ajuda a fazer a conta aí. 722 menos 612... 1.300. Não, menos. 722 menos 612. Vai dar 100 e pouquinho. Durante 100 e pouquinhos anos, os judeus 110, estavam... 110 né? anos, os judeus pagando pesado imposto para a Assíria. A Assíria. E a Assíria só prosperando. E agora que a Assíria caiu, vem a Babilônia também prosperando. E o Egito oferecendo ajuda para os judeus. Aí os profetas, especialmente o profeta Jeremias, e antes dele o profeta Isaías, falando para os reis assim, não se ajuntem com o Egito. Deixem Deus agir. Uma questão de fé. Mas olha, vamos imaginar o que o pessoal conversava na praça de Jerusalém. Pô, a Síria só está crescendo, a Babilônia só está crescendo, o Egito só está crescendo, e nós só estamos levando a cabeça. Está compensando adorar a Yahweh, a Hashem, o Deus dos judeus? Está compensando? Transformando isso em linguagem de empresa. Poxa, a empresa A está crescendo, a empresa B está crescendo, só nós que estamos aqui. Está compensando a gente continuar? Vamos mudar os métodos, vamos ver o que eles estão fazendo, que eles estão crescendo. Isso funciona para o mundo do mercado. Olha, eles estão crescendo, então vamos seguir a estratégia de mercado para a gente crescer também. Mas no mundo da identidade e da espiritualidade isso é perigoso. O profeta falou, confiem em Deus. Foi nessa situação que o povo de Judá acabou tentando fazer aliança com o Egito. Não deu certo. O Nabucodonosor vem para a batalha de Carquemes contra o faraó Neco, mata o rei de Judá, e aí, como ele dominou agora a Assíria, o pai dele dominou a Síria, dominaram o Egito, eles pensaram, tudo que antes pertencia à Síria agora é nosso, Judá também é nosso. E como eles se juntaram com o Egito, vingança. Nabucodonosor chega em 605 a.C., cerca Jerusalém, e ele só não destruiu Jerusalém em 605 porque o pai dele morreu, ele voltou para assumir a coroa, mas ao voltar ele levou alguns cativos, vários jovens, e entre esses jovens 4 se destacam, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, 4 jovens da elite da família de Jerusalém que foram no cativeiro para a Babilônia. Então eu paro aqui para deixar vocês falarem também, mas é aqui que começa de fato a história de Daniel, indo como cativo para trabalhar no palácio do rei. Mais à frente eu posso explicar que função ele teria lá a princípio, por que o rei só escolhia jovens da elite para levar, como o triunfo de guerra, e ele levou também junto todos os utensílios do templo de Jerusalém. Ele esvaziou o templo de Jerusalém. Então a gente pega o comecinho do livro, né? Que é quando você trouxe. E eu só queria fazer um pequeno parênteses que você trouxe sobre negócios, né? Você fala, no mundo dos negócios assim, espiritualidade, isso daqui não se aplica. Mas veja, no mundo dos negócios isso também se aplica muito bem. Porque você vê em ciclos e ciclos no mercado financeiro, você pega os grandes investidores fazendo um processo de tomada de decisão em que geralmente eles, que já são validados e estão aqui por muitas décadas, sendo criticados por todos que acabaram de entrar no mercado, dizendo, eles já estão ultrapassados, olha o que eles estão fazendo, tá todo mundo ganhando dinheiro com essa coisa nova aqui, e eles não, e eles estão fora. E aí passa alguns anos e você tem um ciclo onde a crise bate. Né? Então, assim, os princípios eles têm que ser mantidos ao longo do tempo, mas as pessoas que mantêm os princípios elas são vistas muitas vezes como idiotas. Inclusive, na espiritualidade, a gente vê um pouco disso no livro de Daniel também. Então, até foi bom saber disso, porque às vezes o pessoal pensa assim, vamos mudar. Há coisas que podem mudar, podem adaptar, é claro, evoluir. Você não vai ficar usando máquina de escrever até hoje só para ser conservador. Sim. Mas a palavra princípio é uma palavra-chave em Daniel. E eu posso ler como é o primeiro versículo aqui? Claro. Olha como é que começa assim. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha como é que Daniel começa a história.
Ele põe um dado histórico, no terceiro ano do reinado de Joaquim, o Senhor entregou Jerusalém nas mãos dele. Olha a fé de Daniel na providência divina. Se aconteceu é porque Deus permitiu. Sim. O que seriam esses utensílios? Foi importante isso? Seriam... Mais pra frente vai ser muito importante. Né? Vai.